Ei, tá com medo de um nervosismo atrapalhar a identificação da sua peça? Então assiste esse vídeo. Olá, eu sou o professor Natan e nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas para combater o nervosismo na hora de identificar a sua peça. Bom, eu tenho certeza que você está se preparando para a segunda fase, está estudando, está praticando as peças, mas para a gente fazer uma prova sem grandes sustos, é muito importante que a gente esteja bem preparado, técnica e emocionalmente, para evitar aquilo de eu estava tão nervoso que eu nem consegui identificar a peça, ou aquele, nossa, eu sabia a peça e aí eu fui lá e mudei e errei, ou então, eu só fiquei chorando e nem consegui pensar na peça. Bom, o primeiro ponto aqui é, quanto mais bem preparado, menos nervosismo. Todo mundo vai se sentir ansioso no dia da prova, mas essa ansiedade pode ser menor se você estiver se sentindo bem preparado. Então estude as peças, pratique a identificação, faça simulados. Lembrando que aqui no Estratégia OAB você tem acesso a uma preparação com tudo isso, inclusive com um simulado com correção individualizada. Outro ponto importante é, evite desgastes emocionais no dia da prova. É normal a gente chegar na prova um pouquinho nervoso, mas se você puder evitar algumas situações de estresse que são bem comuns, isso ajuda demais. Aqui eu tô falando de você ter uma boa noite de sono, de evitar de fazer viagens muito longas no dia da prova, se planejar para chegar antes, ver antes onde é o seu local de prova, deixar o seu material separado, tudo isso para evitar sustos e evitar situações que acabam desgastando o nosso emocional. Natan, mas se eu chegar na prova muito nervoso, mesmo assim? Bom, se você ainda estiver muito nervoso, antes de começar a prova, respira. Mas não essa respiração que você está fazendo agora. Eu falo de uma respiração consciente, em que você presta atenção no ar entrando e saindo do seu corpo. Ninguém nem precisa perceber. Um bom exemplo é a respiração 2, 4, 4. Eu conto até 2 para inspirar, conto até 4 segurando a respiração e conto até 4 soltando a respiração. Ó comigo. Se você quiser, pausa o vídeo e pratica, para você ver que ela funciona de verdade. Ela diminui os batimentos, dá uma amenizada nos pensamentos. Bom, uma vez com a prova na mão, a grande dica é, comece pela peça. Aproveita que você está bem descansado ainda e usa a sua melhor energia para fazer aquilo que vale mais pontos nessa prova. E antes de ler o enunciado, lembre-se, o reconhecimento da peça acontece aos poucos. Porque falou sentença, então é apelação, então não é reze. Calma, segura essa informação, mas não deixe de ler todo o enunciado. Leia o enunciado pelo menos 3 vezes. Uma primeira leitura de familiarização, sem pressão, só para entender a história do caso. Aí uma segunda leitura, já buscando identificar alguns elementos. Qual que é o juízo competente, qual que é a questão em conflito, já vai fazendo algumas anotações. E aí uma terceira leitura mais detalhada, mais pausada, atentando-se aos detalhes, às minúcias. Na sua leitura, procure identificar qual que é o momento processual. Já tem processo ou é uma petição inicial? Você é advogado da parte autora ou da parte ré? Qual foi o último ato processual? Já tem sentença? Foi uma citação? Tem alguma palavra-chave que dá uma boa dica? Tem algo que eu possa consultar no Vademecum para ajudar na identificação da peça? Por exemplo, um procedimento especial? Nesse processo de identificação da peça, comece cogitando as hipóteses mais prováveis, mais comuns. Mas é que uma vez caiu o mandado de segurança em trabalhista. Tudo bem, mesmo assim, comece cogitando as possibilidades mais comuns, aquelas que mais caem, e se elas forem descartadas, aí a gente parte para aquelas mais atípicas. Pessoal, outra dica, cuidado para não procurar pelo em ovo. Se você se preparou bem, fez uma boa análise do enunciado e entende que a peça é tal, provavelmente é essa peça. Cuidado para não cair nessa de, mas está muito na cara, não pode ser isso. Se você está bem preparado e entende que está clara qual é a peça a ser feita, agradece e vai. Agora, se for uma dúvida mais substancial mesmo, dá uma pausa e lê com mais calma o trecho do enunciado que está gerando alguma dúvida. Às vezes a gente fica enroscado numa leitura repetitiva de um parágrafo. Se você puder, mude o ângulo de enxergar sua prova. Pede, por exemplo, para ir no banheiro, dar uma espairecida, uma resetada na mente. Quando você voltar, lê um pouquinho antes, um pouquinho depois. Ver se consegue entender alguma coisa a mais. Bom, uma vez identificada a peça, agora é hora de escrever. Mas para eu desenvolver uma escrita boa, sem medo, que flua, é importante que eu tenha feito boas anotações. Então, enquanto você vai identificando a peça, desenhe ali um roteirinho, não dá tempo de fazer rascunho, mas é possível você fazer um roteiro, algumas anotações fundamentais que vão nortear a sua escrita. E por fim, uma dica que nunca fica caduca.
cuide das suas emoções. Evite chegar na prova com esse senso de urgência ou com um excesso de pressão. Procure trocar o "eu tenho que passar" pelo "fiz uma boa preparação e vou fazer o meu melhor". Eu tenho certeza que com essa mentalidade o seu rendimento vai ser bem diferente, bem melhor. E olha só, se você quiser aproveitar essa mega promoção dos materiais do Estratégia OAB, é só clicar no link abaixo. Lembrando que o Estratégia OAB está com um curso de emergência para a segunda fase sensacional. É um curso de reta final para essa segunda fase com um plano de estudos até o dia da prova. Nesse curso você vai ter um plano de reta final, um livro digital interativo com 300 páginas, 100 horas de videoaula, um simulado com correção individualizada, além de um fórum para você tirar todas as suas dúvidas. Se eu fosse você, eu não perderia essa oportunidade. Então, clica aqui e aproveite. Um abraço!